Vem cá, o que é que você acha da cantora Anitta? Centenas de vídeos da cantora têm sido compartilhados nesses últimos dias nas redes sociais. A Anitta é a audiência do momento. O pessoal estão falando bastante de um show que ela participou agora esses dias. Ela estava vestindo uma roupa assim, eu não vou nem dizer como, uma roupa assim bem, sabe, assim que muita gente não teria coragem de usar. Então ela na sua performance, ela mostrou, ela disse, vocês estão, achavam que eu não iria mostrar o meu, mas vocês estão enganados, eu vou mostrar o meu. E o pessoal diz assim, parabéns pra Anitta. Isso aqui é uma artista brasileira que não tem vergonha de mostrar quem ela é, sabe? Mostrou lá as celulites dela sem nenhum problema. Ela podia esconder, podia fazer um tratamento aí e tirar tudo aquilo, mas não, natural, mostrando um exemplo para todos nós, pessoas que ficam se maquiando, se escondendo, se camuflando e ela não mostrou quem ela é realmente. Aí muita gente aplaudiu essa atitude, né, da Anitta. Eu não tenho nada contra quem goste da Anitta, quem gosta desse tipo de coisa, mas porém eu e milhares de outros brasileiros, assim como eu, não aprovamos e achamos, eu digo aqui por mim, eu acho que ela não é um exemplo para as nossas, para os nossos filhos, para as nossas crianças. Deveria ser um exemplo. Ela é uma influenciadora, uma influenciadora. Eu acredito que nenhum pai, um pai de família, queria que a sua filhinha, né, fizesse o que ela faz em cima do palco, fizesse aquela performance que ela faz em cima do palco. Existem pais que são bem liberais assim, que não tem problema nenhum, mas a maioria dos pais querem que seus filhos se enveredem por outro caminho. Quando eles se entenderem de gente, eles fazem o que ele quiser, a gente não pode prender e segurar ninguém. Mas alguém pode até dizer assim, você sim, o que é que tu tem a ver com a vida da Anitta? Se importa com tua vida, rapaz, já tô cheio de ouvir esse tipo de conversa. Olha, eu sou cristão, e na condição de cristão, eu sou protestante. Protestante não quer dizer que você é de igreja A, igreja B, igreja C, não. Protestante é quando você protesta contra algo. Jesus, ele era protestante. Ele protestava contra o erro, contra o engano, contra o sistema e contra o pecado. Então, todos nós cristãos, automaticamente, nós somos também protestantes, porque nós não condizemos, não compactuamos, não concordamos com certas práticas que vêm a denegrir e a ferir os princípios éticos, morais, os princípios também da palavra de Deus. Então, na minha opinião, ela não é um exemplo, ela não é essa coisa toda que as pessoas estão dizendo. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, certo? Anitta tem um vozeirão, uma das vozes mais lindas do nosso país. Ela foi muito criticada, mas ela foi evoluindo, ela foi crescendo, ela é super afinada, né? Super inteligente, mas quando ela quer fazer as coisas dela, ela faz e não esconde, ela bota e joga em público. Então, uma bispa agora, uma bispa, fez um comentário sobre a Anitta. A Anitta fez uma tatuagem lá naquele canto, atrás. Ela fez a tatuagem e fez questão que o Brasil e o mundo soubesse dessa tatuagem. Então, uma bispa, não vou dizer o nome da bispa aqui, não vou dizer. Eles procuram que vocês vão ver. A bispa disse, isso é normal, simplesmente normal, normal. Normal. Chega, me faltou palavras agora para fazer esse comentário. A bispa disse, isso é normal, normal, normal. Tudo hoje em dia é normal, normal, normal. Eu quero saber quando for daqui a 30 anos, como é que vai estar, como é que será a nossa sociedade, como é que serão os artistas novos que estão crescendo, que estão sendo influenciados por pessoas como a Anitta, porque não é só a Anitta, existem cantores e cantoras que são assim como ela, sabe?
Então a verdade de Anitta está sendo impregnada na mente dos jovens, das crianças, dos adolescentes, de uma forma tal que quando aparece alguém que quer refutar, que não concorda com aquela atitude, com aquele posicionamento, a pessoa tem que cingir os lombos, porque vai ter que aguentar muito zum 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 no pé do ouvido, vai gente se levantar para defender, sabe? O problema aqui não é a questão da pessoa da Anitta, mas suas ações. E pelo fato dela ser uma pessoa pública, é que nós fazemos vídeos comentando, discordando, refutando, sabe? Então eu pergunto aqui para você que está me ouvindo aqui agora. Ela é um exemplo para a nossa sociedade, para os nossos filhos? Seria ela um exemplo a ser seguido, um espelho? Porque um artista, ele deve influenciar para o bem, ele deve influenciar para o crescimento, para a evolução, sabe? Só que eu não vejo isso na cantora Anitta. O que é que eu desejo para ela? Eu desejo muita paz. Eu desejo muita paz e saúde. Que Deus possa tocar no coração dela e resgatar e restaurar a vida espiritual da Anitta. Você pode dizer, você não sabe como é que está a vida espiritual dela, mas aí você dá para saber como é que está a vida espiritual da Anitta. Ela está mostrando todos os dias como é que ela está espiritualmente. Ou seja, ela está bem. Espiritualmente ela está bem, né? É isso, gente. Nós não podemos ficar calados, não podemos só alisar, porque é cantor, porque é famoso, porque tem destaque, e dizer, não, Deus está usando ela, Deus ama ela. Ama. Deus ama e usa quem Ele quer. Deus não só usa aquela pessoa que é bem santarrão, aquela santinha. Porque não existe santarrão, santinha. Existe santo. Existem pessoas que... A palavra santo significa ser separado do mundo, separado do pecado. Não quer dizer que o santo não peque. O santo peca, mas quando ele peca, ele se arrepende, ele pede perdão. A Bíblia diz, Deus dizendo, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, sede santo em toda a Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de pensar, certo? Então, gente, eu quero dizer que nós devemos pedir a Deus misericórdia para a vida dela, para que ela possa se encontrar com a realidade, porque muitas vezes a pessoa está envolvida em tanta coisa e não percebe a gravidade em que está se envolvendo, que está propagando, espalhando. E tem muita gente, muitas crianças que se espelham nesse tipo de coisa. E eu quero dizer para vocês, ai daquele que influencia negativamente os pequeninos, os inocentes, sabe? Eu acredito que existe uma conta a pagar. Um dia os discípulos quiseram impedir que as crianças fossem até Jesus. Jesus estava pregando e as crianças queriam ir até Jesus. E Jesus disse assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque são delas que é constituído o reino dos céus. Então, nesses últimos dias, as nossas crianças estão sendo influenciadas. O que é que essas crianças estão ouvindo? Elas estão sendo influenciadas por quê? O que é que está influenciando nossas crianças? Meus filhos estão sendo influenciados na igreja. Elas estão sendo influenciadas por músicas boas, por louvores, sabe? Pelo ensino, pela cultura. Pela cultura. Olha, estão constitucionalizando o erro e o pecado. Aquilo que lá no passado não era que era pecado, que era errado. Hoje os homens estão tramando para legalizar, constitucionalizar o erro. Hoje o errado é certo. Estão aí criando seus projetos e nós muitas vezes inocentemente
defendemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O. Não sabemos de fato qual as ideias, a ideologia. E muitas vezes nós somos levados como aquela Maria vai com as outras. Ah, se fulano vai, eu também vou. Se fulano quer, eu também quero. A Bíblia diz, examinar as escrituras, cuidais nela, tem a vida eterna. Examinar as escrituras porque está nela a vida eterna. Então, muita gente está se embananando, se embaraçando com as coisas dessa vida, porque não tem atentado para a palavra do Senhor. E Deus está nos alertando todos os dias. Esse negócio de dizer... Eu fiquei horrorizado quando essa bispa disse assim... a tatu que ela fez lá, a tatu lá naquele canto, lá atrás, sabe? A bispa disse, não tem nada disso, isso é normal. Normalzinho, normalzinho. Normal é aquilo que é comum, que é praticado pela sociedade e é considerado assim, normal. Por exemplo, e a praia? É normal. E ao culto? É normal. E a praça? Conversar com os amigos? É o quê? Normal. E ao cinema? Normal. E a igreja? Normal. Agora fazer a tatuagem lá naquele cantinho lá atrás, né? E uma mulher de Deus que instruída na palavra, no ensino, ela diz assim, isso é normal. Uma bispa dizendo isso, ela está dizendo para os seus fiéis, aí pode fazer a tatuagem lá naquele canto que está tudo certo. Está tudo ok porque é normal. Desde já eu digo que não é normal. Cada um faz o que quer no seu corpo, desenha o que quer em qualquer parte do seu corpo. Mas dizer que é normal, eu acredito que não é normal. Digamos que está um grau acima do normal. Ou alguns graus abaixo do normal. Eu sei de uma coisa, é que é os homens dizendo que é normal, e a gente acreditando nessas coisas, e a gente começa a se perder no caminho e abandonar os nossos princípios, abandonar o nosso ensinamento, aquele que papai e mamãe nos ensinou, aquele que vovó e vovô já nos dizia lá no passado, sabe? Essa geração de hoje é a geração que requer muito cuidado, gente. Porque Jesus está voltando, sabe? Jesus está muito próximo. Está muito próximo. Jesus está muito próximo de voltar. E a gente vai ver tanta coisa aí, gente. E essa voz não é só a minha, não, que refuta esse tipo de coisa, que discorda. Não é só eu, não. Não só eu que vou ser chamado de besta, de santo, não. Outros vão ser chamados também. Mas nós não podemos nos calarmos e não podemos baixar a bandeira. Temos que continuar nessa marcha. Deixa aí o seu comentário, o que você acha, o que você pensa. Eu sou Sato Araújo, essa é a sua TV Paraú. Se Deus quiser, estaremos amanhã aqui de volta com um vídeo novo para todos vocês. Tchau.